Convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 1, tá? Do versículo 21 até o 26. Vai ser o nosso texto abordado hoje. Eu não sei, provavelmente nós não terminaremos ele hoje, tá? É um texto até grande, né? E a gente vai tirar aqui algumas lições desse texto. Então eu queria convidar você para ler comigo esse texto, tá? Diz assim o texto: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham a alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Eu vou ler esse texto mais uma vez, agora numa outra versão, e depois eu oro com vocês, tá? Porque para mim, viver significa oportunidades para Cristo e morrer, ora, isso é ainda melhor. Mas se viver me dará mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade não sei o que é melhor, viver ou morrer. Às vezes quero viver e outras vezes não quero, pois estou ansioso para ir e ficar com Cristo. Como seria muito mais feliz para mim do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sim, eu sou necessário aqui embaixo e, portanto, tenho certeza de que permanecerei na terra um pouco mais para ajudá-los a crescer e se tornarem felizes na fé. Minha permanência alegrará vocês e lhes dará motivos para glorificarem a Cristo por me ter conservado são quando eu voltar para visitá-los novamente. Vamos orar então, queridos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesse momento de culto, Senhor, online, mas ainda é um culto, é um momento em que nós estamos diante do Senhor, é um momento em que nós nos exporemos à Tua Palavra, Senhor, e o desejo do nosso coração é que o Senhor, de fato, use a Tua Palavra para falar conosco, Senhor. O Senhor sabe, Pai, a Tua Palavra é o alimento da nossa alma, Senhor. E nós precisamos não só ouvi-la, mas compreendê-la também. Portanto, eu oro a Ti, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos conceda a graça, Pai, de ouvindo a Tua palavra, Senhor, possamos compreendê-la. E compreendendo a Tua palavra, Senhor, nossa alma seja alimentada por ela, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, me ajude a transmitir a Tua palavra com fidelidade, ajude os meus irmãos a compreenderem a Tua palavra, de maneira que esse tempo aqui na Tua presença seja um tempo de edificação, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, esse é um texto muito interessante, irmãos. Vocês sabem, eu gastei um tempo só na primeira parte desse versículo 23 aqui, do 21 mesmo, quando Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Vocês sabem que com isso ele está dizendo que ele ama tão profundamente o Senhor Jesus Cristo, que esse amor que ele tem por Jesus Cristo controla, domina tudo o que ele faz. Só que ele diz isso, querido, mas logo na sequência ele complementa: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, entendeu? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse morrer. E aí eu explico um pouco melhor essa questão usando o restante dos versículos, versículo 22, 23, 24, né? Mas a essência da nossa ministração, para explicar o que nós estamos ministrando aqui, está nos versículos 23 e 24, tá bom? Essa é a essência. Toda essa verdade aqui desta sessão, ela pode ser sintetizada, querido, aqui, né, pelos versículos 23 e 24, tá? O que ele diz no versículo 21 é explicado, de certa forma, no versículo 23 e 24, né? Bom, eu chamo sua atenção para esses dois versículos, porque Paulo diz assim, olha, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, esse é um dos lados, ele deseja profundamente
Novamente, ele ama a Cristo de tal maneira, entende, que tudo que ele faz é controlado por esse amor. Só que, além daquilo que ele faz, daquilo que ele executou, ou que ele poderia fazer nesse mundo, há um desejo no coração de Paulo muito maior do que esse, que é o desejo de estar com Cristo, entendeu? Ele não se contenta em apenas servir a Cristo, em glorificar o nome de Jesus Cristo, ele quer estar com o seu próprio Senhor, ele quer estar com Cristo. Então, de um lado, ele está cercado por esse desejo, o desejo de partir logo. Irmãos, vocês sabem o que significa isso, né? Quando Paulo diz assim, olha, eu tenho desejo de partir de um lado, ele está dizendo, eu quero morrer, irmãos. Ele está dizendo assim, olha, que por mim, na verdade, o desejo do meu coração é que a sentença aqui, e eu estou tentando interpretar o que Paulo está dizendo, mas é assim que eu vejo, entendeu? É que a sentença seja uma sentença de morte, e eu parta logo para agora, porque partir para estar com Cristo, irmão, significa morrer, entendeu? Então ele está dizendo, de um lado, há esse desejo no meu coração de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, aí vem o outro lado, né? Eu sei que é necessário que eu continue a viver. Então ele não sabe exatamente o que uma hora ele deseja partir e estar com Cristo, mas daí ele pensa, aqui eu sou mais útil. Então, porque eu sou mais útil aqui, vem esse desejo de continuar aqui, entendeu? De permanecer nessa terra para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos. Então, ele é um homem que não sabe exatamente o que quer, né? Na verdade, ele sabe o que quer. O que ele quer é partir e estar com Cristo. Mas, por outro lado, ele sabe da sua utilidade aqui nesse mundo e então ele deseja permanecer aqui. Queridos, antes de entrar no texto, assim, na minha ministração específica, é algo muito curioso, é algo muito interessante, que eu queria chamar a sua atenção. Não planejei isso, na verdade, isso me ocorreu enquanto eu estava falando. Veja que coisa interessante, né? Primeiro, esse desejo de Paulo de partir, nós vamos abordar isso hoje, tá? Esse desejo de Paulo de partir, de estar com Cristo. Há um desejo no coração dele que o consome, é o desejo de estar com o seu Senhor, de estar com o seu Redentor, com o Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, querido, e aí eu chamo a atenção de você para isso, porque parece que nós cristãos, nós não temos esse desejo, entendeu? Parece que nós, vou usar aqui meio que um ditado popular, né, um provérbio popular, nós fugimos da morte como o diabo foge da cruz. Né? Nós temos medo da morte. E isso soa estranho, querido, na nossa profissão de fé, né? Porque nós vamos encontrar os homens de Deus aqui na Bíblia e na história, homens que desejavam profundamente estar com Cristo, partir. Homens que faziam do momento da morte um momento de celebração, entendeu? Porque eles sabiam que a morte era só uma passagem, era só uma porta que se abria para a eternidade e para estar com o Senhor Jesus Cristo. Coisa que a gente não vê muito entre nós, né? Há um certo receio e nós vivemos um tempo exatamente assim, né? Agora, com essa questão... Desculpe, com essa questão do vírus, né, e muita gente morrendo, no Brasil já são mais de 5.000 pessoas mortas, no mundo todo, irmãos, o número já ultrapassou as 200.000 pessoas mortas, entendeu? Então fica meio que todo mundo apavorado com a possibilidade da morte. Eu sei que uma coisa é morrer por amor a Cristo, porque está pregando o Evangelho, outra coisa é morrer vítima de um vírus, tá? São coisas diferentes. O fato é, querido, que Paulo tinha o desejo no coração de partir e estar com Cristo. Isso nós não podemos negar. Não importa se essa morte fosse uma morte cruel como a que o aguardava, caso a sentença do imperador fosse desfavorável a ele, né? Ele seria decapitado, foi assim que Paulo morreu. Ele teve a sua cabeça cortada, entendeu? Ou seja, por qualquer outra causa, entendeu? Ele tinha no coração o desejo de partir e estar com Cristo. A outra questão, né, é Paulo saber, querido, e isso militar dentro dele, entendeu? Com esse desejo de partir e estar com Cristo, e saber da sua utilidade para a igreja. Isso é algo para se pensar, irmãos.
É algo que nós deveríamos pensar realmente. Olhe, eu não falo isso em tom de crítica, de maneira alguma, tá bom? Eu não quero de forma alguma entrar por esse campo aqui da crítica. Não é isso. Mas é curioso, irmãos, que esse homem, ele sabia o quanto que ele era importante para a igreja, entendeu? Importante para a igreja. Ele sabe que se ele partir, os irmãos vão sentir falta dele, né? Ele vai fazer muita falta para o reino aqui na terra, porque ele vai deixar um vácuo, ele vai deixar um vazio, né? Vai sair o homem que encabeçou, né, a pregação do evangelho no mundo gentílico, o homem que mudou praticamente uma sociedade. Irmãos, Paulo e a sua equipe, eles viraram o mundo de pernas para o ar, entende? Então, a partida dele vai deixar um vácuo muito grande aqui na questão da igreja. E aí eu penso, irmão, sobre isso. Eu penso assim, olha, veja, novamente, eu estou tendo cuidado aqui com as palavras, né? E para não tentar parecer que eu estou sendo insensível ou que eu estou apontando o dedo para quem quer que seja. Mas uma pergunta, irmãos, precisa ser feita, sabe? E eu acho que cada um de nós que serve ao Senhor deveria fazer essa pergunta. Quando eu partir, a minha ausência vai fazer falta à igreja? A minha partida deixará algum vácuo no reino aqui na terra? Né? Eu vou fazer falta para as pessoas? Eu tenho sido útil às pessoas aqui na terra, no reino, de maneira que quando eu partir, elas vão sentir a minha falta, elas vão sofrer com essa perda. Veja, eu não estou falando, querido, do sentimento de perda no sentido de que do vínculo entre nós, parentes, entre irmãos, né, entre famílias, entre amigos. Não estou falando desse tipo de perda, desse tipo de dor. Isso aí é lógico, isso é natural, querido. Qualquer pessoa, até mesmo um bandido, quando morre, entendeu? A família sente, a família vai sofrer a perda. Não estou falando desse tipo de sentimento. Eu quero que você me entenda, eu quero separar isso, tá bom? Para depois voltar para o meu texto. Entenda isso, tá bom? Eu estou falando de falta, querido, no sentido de obra, no sentido de realização, entendeu? Quando eu partir, a igreja vai sofrer porque eu vinha executando um trabalho para Deus, esse trabalho vinha sendo feito, vidas vinham sendo abençoadas, e agora que eu não estou mais aqui, pessoas vão sofrer a minha ausência, porque aquele trabalho vai deixar de ser executado como vinha sendo executado. É nesse sentido, aí eu uso aqui Paulo, entendeu? Veja, Paulo foi um cara que abriu igreja em tudo quanto é cidade, ele tinha uma equipe de missionários que o acompanhavam, de gente que sustentava, de certa forma, a obra. Gente que estava com ele na linha de frente, ele chegava na cidade e em pouco tempo ele abriu uma igreja, entendeu? Pregando o evangelho. Paulo sabe, querido, que quando ele partir, entende? Quando ele partir desse mundo, mesmo que outras pessoas se levantem, ele vai fazer muita falta. E eu não estou dizendo isso, irmãos, da boca para fora, é o texto que diz isso, sabe? Olha, eu vou pegar esse texto aqui numa versão um pouco mais contemporânea ainda. Deixa eu dizer assim, olha, estou dividido entre dois desejos. Veja, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer e a experimentar a alegria que a fé traz, entendeu? Então, olha, é disso que eu estou falando, é esse sentido, querido, de falta, porque é alguém que está engajado, é alguém que está ali trabalhando, é alguém que está se esforçando para que o reino cresça, alguém que está abençoando outras vidas, seja orando, às vezes na sua própria casa, entendeu? Seja mesmo falando às pessoas, seja contribuindo, seja liderando uma célula, seja chamando os amigos para participar de uma célula, para participar de um culto, seja compartilhando com as pessoas o evangelho, gente que está fazendo a obra, entendeu? E que quando ela partir, um vácuo ficará ali. Outros se levantarão, mas o lugar dela permanecerá, entendeu? A falta vai permanecer. Então, dito isso, irmãos, eu só falo isso para que a gente pudesse, querido, de certa forma, se avaliar.
Eu já vivi para ver, irmãos, e eu digo isso assim, com uma certa tristeza no coração. Pessoas que morrem hoje na igreja e em uma semana, 2 semanas, ninguém mais lembra delas, entendeu? Partiu e não fez falta. Não é porque as pessoas são ruins, não, irmãos. É porque a pessoa viveu, mesmo como cristã, viveu só para si, entende? Preocupado só consigo mesmo o tempo todo. Não havia na vida daquela pessoa um trabalho, né? Não havia atividade, não havia obras abençoadoras em relação aos seus irmãos na fé, ou talvez à sociedade ao seu redor. Nada disso, entendeu? Ela partiu e, irmãos, eu passei por isso, entendeu? Eu passei por isso. De viver essa realidade, de ver um irmão na igreja morrer. É lógico, não foi aqui no Buriti. Eu ainda, como pastor, eu ainda não celebrei um culto fúnebre de nenhum irmão da igreja, irmãos. Graças a Deus por isso, entende? Graças a Deus. Eu ainda não celebrei. Mas eu vi isso acontecer. O irmão morreu, 2 semanas depois, sei lá, 3 semanas depois, ninguém falava, não havia, sabe? Morreu, foi para a glória, amém, né? Louvado seja o Senhor por isso. É por isso que nós pregamos o evangelho, mas eles partiu, irmãos, e não ficou, a não ser a família, entendeu? A não ser os amigos mais íntimos, mas o restante da igreja, repito, não era porque os irmãos eram insensíveis, não. É porque o irmão estava ali há um tempão e ele nunca participou de nada, nunca se envolveu com nada, nunca fez nada para abençoar nada, sabe? Isso é triste, irmãos, olha. E eu começo essa palavra, repito, eu não tinha programado isso, não em momento algum eu planejei isso, mas ao ler o texto, me ocorreu esse pensamento, entendeu? E aqui fica um alerta para nós, tá? Fica um alerta para nós. Irmãos, quanto mais nós abençoamos as pessoas, quanto mais... olha, isso aqui, irmãos, isso que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu compartilho com vocês um sentimento, né? Eu me sinto muito mais à vontade na igreja pregando. Gosto de pregar olhando para os irmãos, ainda que no meu celular fica aqui uma listinha aqui na frente, né, a miniatura das imagens de vocês, mas não dá nem para saber quem é, né? E eu sei que vocês estão me vendo, mas eu gosto da ideia, irmãos, de estar pregando e olhando para os irmãos, a reação no rosto, aquela coisa toda, né? Mas isso aqui, irmãos, isso aqui é abençoador, entendeu? Eu vejo alguns primos meus que eu não vejo há muito tempo e que passaram por aqui e viram um vídeo, entendeu? Gente que eu não tenho contato há anos, e aí de repente eu olho aqui que a pessoa veio e visualizou o vídeo, entendeu? Então, de certa forma, eu até sugiro, irmãos, assim, a você, irmão da igreja, aos líderes da igreja, se quiserem, entendeu? Façam isso, grave pequenos vídeos, grave lá uma devocional, entendeu? E coloque aí no Facebook, sei lá, manda no grupo da célula, estou até pensando em fazer isso com a minha célula aqui, manda no grupo da célula uma devocional em vídeo mesmo, para que as pessoas possam ser abençoadas. Isso é ser bênção, irmãos, entendeu? Isso é, de certa forma, marcar a vida das pessoas. A gente que ouve isso aqui, entendeu? Os vídeos aqui, e às vezes uma palavra só abençoa a pessoa, faz com que ela revigorize a sua fé, faz com que o ânimo volte, entendeu? Então é importante que a gente trabalhe dessa forma, que nós abençoemos as pessoas, entendeu? Dito isso, irmãos, vamos voltar para cá, tá bom? Eu vou voltar para o meu texto, vou ler o texto novamente e aí seguir aquilo que eu planejei falar, tá bom? Essa é uma palavra que eu já ministrei na igreja e essas ministrações elas são ministradas nas células e como nós não estamos realizando as células, olha a camisetinha, lembra? Na quarta-feira sempre, a não ser que eu esqueça ou esteja suja, eu vou estar com a camiseta verde aqui, porque é a nossa célula virtual. Essa palavra aqui era uma palavra que é ministrada nas células, por isso que eu venho para cá toda quarta-feira com a camisa da célula, tá bom? Então, olha só, vou reler os versículos 20, 21, 22 e 23, e aí eu sigo com a minha ministração. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso aqui, querido, se nós quisermos
compreender o cerne, tudo que está sendo ensinado, né, nessa sessão que eu li para vocês, do 21 até o 26, nós temos aqui uma sintetização, querido, sabe? Uma sintetização nesse versículo 21 aqui. Agora, ele explica melhor esse versículo nos versículos 23 e 24. Ele diz: eu estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. Eu vou chamar sua atenção aqui para a palavra partir. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir. Então eu vou chamar sua atenção para essa palavra. Existem duas traduções possíveis para essa palavra, querido. A primeira seria a ideia de levantar âncora. Partir significa levantar âncora. Todos nós sabemos, mesmo que a gente não tenha, né, nós temos um rio aqui pertinho aqui, mas a gente não sabe bem o que é uma âncora no sentido daquilo que a gente vê nos filmes, né? Que o cara joga lá a âncora na água para fixar o navio, e quando eles vão zarpar, a âncora é levantada, então o navio, né, segue a sua viagem. Então veja só, é nesse sentido aqui, entendeu? É nesse sentido que Paulo usa essa palavra partir. Ela traz a ideia de levantar a âncora. Sabe o que significa, querido? A morte, porque disso que ele está falando, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Nesse sentido, a morte significa pegar o navio e partir deste mundo em direção ao mundo vindouro. Tá? É nesse sentido que Paulo usa aqui a palavra partir. Ele tem em mente essa ideia. É uma das possíveis interpretações, na verdade. Ele está pensando nisso, né? Eu vou levantar a âncora desse mundo e vou partir para a eternidade, tá? A segunda interpretação, querido, é a ideia de desmontar a tenda e seguir viagem. Isso é mais fácil para a gente, entendeu? Imagine que você vai acampar num lugar, você chega ali, arma a sua tenda, fica ali 1 ou 2 dias, e na hora de partir, você levanta, desmonta a tenda, empacota tudo e segue viagem, tá? Esse é o que são as duas possíveis interpretações para a palavra partir aqui. Novamente, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Partir significa isso. Ou levantar a âncora, entendeu? E seguir viagem em direção à eternidade. Ou então desmontar a tenda, né? Desmontar a barraca, uma linguagem mais popular, desmontar a barraca e seguir viagem. O ensino, querido, é que a vida neste mundo, ela é temporária. Por isso, nós vivemos em tendas, mas chegará a hora em que nós precisaremos voltar para o nosso verdadeiro lar, e nessa hora, nossa tenda será desmontada, então partiremos. Vocês compreendem isso? É essa a ideia aqui no texto. Paulo sabe, entendeu? E ele tem esse desejo. Meu desejo é desmontar essa barraca aqui e seguir viagem para o meu lar, para o meu verdadeiro lar. Tá? Essa ideia, ela está aqui em 2 Coríntios 5, 21. Na verdade, 1 Coríntios 5, 1, né? Essa ideia está explícita aqui. Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, a nossa tenda, a nossa barraca, né, em que nós vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Paulo está dizendo assim, olha, quando nós partimos desse mundo para a eternidade, quando a nossa tenda aqui for destruída, for desfeita, então nós temos um edifício lá nos céus, nas moradas celestiais. Lá nós teremos um edifício que nos aguarda. É só uma mudança de local, irmãos. A nossa tenda aqui vai ser desarmada, vai ser destruída, mas nós temos um lugar garantido lá na eternidade, lá nas moradas celestiais, ao lado do nosso Senhor. Bom, querido, Paulo fala disso, irmãos, desse desejo de morrer, esse desejo de partir e estar com Cristo. A pergunta é, né, por que será, irmãos, que na visão de Paulo, morrer é melhor do que viver? E é isso que eu vou responder a vocês, tá bom? Eu vou responder isso, são mais ou menos umas
4 ou 5 respostas e depois algumas aplicações. É lógico, nós não faremos tudo isso hoje, não tem como, irmãos, tá? Nem possível fazer tudo isso hoje, tá? Não dá. Mas nós vamos começar a responder. Por que que morrer é melhor do que viver? Semana passada, nas semanas anteriores, nós falamos sobre o que que é viver, né? Hoje, a nossa abordagem é por que que é melhor morrer do que viver. Isso baseado na fala de Paulo, sabe? Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, esse é um dos lados, tá? O outro, nós já até falamos um pouco, né, sobre isso, sobre o que é viver, viver é Cristo, significa amar a Cristo, de tal forma que o amor de Cristo controle tudo o que nós fazemos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a questão do morrer. Bom, primeira resposta, irmãos, é a seguinte: porque o lugar para onde vamos depois da morte é permanente. Aí eu vou ler um texto, na verdade não é bem uma versão bíblica, é uma paráfrase chamada Cartas para Hoje, muito interessante, que traz o seguinte, em Hebreus 13:4. Pois não temos uma cidade permanente aqui nesta terra, mas buscamos uma no mundo vindouro. Nós não temos um lugar permanente aqui, irmãos. A ideia é que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos peregrinos, irmãos. Por quê? Pois nós não somos daqui, mas nós pertencemos à cidade celestial, né? Nós somos cidadãos de um outro mundo e aqui nós somos peregrinos. Uma vez lá, poderemos descansar de todas as labutas e dores e eternamente estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que morrer é melhor do que viver. Entende? Aqui somos peregrinos. Aqui nós estamos sujeitos a todas as catástrofes, nós estamos vivendo uma agora, entendeu? Sujeito ao pecado, sujeito ao sofrimento, sujeito às dores, às aflições, entendeu? Sujeito a tanta coisa ruim, querido, mas somos peregrinos. E enquanto aqui estamos sujeitos como qualquer pessoa, querido. Quando nós chegarmos lá no nosso lar celestial, então todas essas labutas e dores, querido, elas desaparecerão. E nós viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que morrer é melhor do que viver. A segunda resposta, querido, é que morrer significa simplesmente ir para casa. Ir para casa. Olha o texto, irmãos, olha o texto. 2 Coríntios 5:2. Eu li o 5:1 agora vou ler o 5:2. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa. Veja que quando Paulo fala desse mundo aqui, ele usa essas linguagens, né? Casa destruída, nós gememos enquanto estivermos nessa casa, né? Por que que nós gememos aqui, irmãos? Por causa das aflições, por causa das dores, mas ele diz mais ainda, olha, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. A dor e o gemido aqui é interessante, entendeu? É porque nós sabemos que há um lugar melhor para nós. Lembra lá de Jesus Cristo em João 14? Eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu estiver preparado eu volto a buscá-los, entendeu? Então um lugar está sendo preparado para nós, tá? E esse lugar ele é infinitamente melhor do que esse que nós estamos aqui. Lembrando que esse lugar lá é permanente, lá é eterno, enquanto que aqui a gente geme, aqui a gente chora, aqui nós passamos por lutas, nós passamos por aflição, tá bom? Mas vai chegar um momento, irmãos. Olha, eu sei o que eu vou dizer é complicado. Eu sei que é fácil falar isso no meio da administração, quando a gente tem a compreensão que tem, mas eu sei que não é tão fácil, irmãos, viver esse momento, tá? Partir para a eternidade sempre vai ser difícil, tá bom? Eu não creio, irmãos, há um medo da morte entre nós que se justifica, sim, querido, principalmente porque há muita incerteza no meio do povo de Deus. Eu falo a vocês, né? Eu já fiz isso tantas vezes na minha vida, que às vezes eu acho até graça quando eu pergunto, irmãos, eu estou num grupo de discipulado,
E eu pergunto para aqueles irmãos, se você morresse hoje, para onde iria? Aí eu ouço as respostas as mais engraçadas possíveis. Pastor, só Deus sabe. Pastor, olha, se eu morresse hoje, eu não sei não, mas eu acho que eu não iria para o céu não. E aí as pessoas, raramente, muito raramente você encontra alguém convicto de que ao morrer irá para a glória, entendeu? Então, há essa dúvida que paira sobre nós, irmãos, paira sobre nós. E porque há essa dúvida, nós encaramos a morte com muita incerteza. Nós encaramos a morte como algo terrivelmente desconhecido para nós. E por isso há um temor que paira mesmo entre os homens de Deus, entre o povo de Deus, entendeu? Há esse temor. Olha, se nós encararmos a perspectiva bíblica, não deveria haver esse temor. Veja, eu estou falando de uma perspectiva bíblica, tá bom? Você vai ver Paulo, você vai ver os outros apóstolos, irmãos, eles não, no princípio da caminhada deles com o Senhor, sim, mas depois da ressurreição de Cristo, então, irmãos, você vai ver esses homens que não tinham mais temor, não tinham mais medo, a morte não mais os amedrontava, a morte não gerava mais temor no coração deles. Esses homens estavam dispostos a morrer a qualquer momento, porque eles tinham um entendimento, irmãos, quando eles partissem desse mundo, eles estariam então com o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, por que morrer é melhor do que viver? Porque quando a morte significa simplesmente ir para casa. Ir para casa. A morte é apenas o passaporte para o nosso verdadeiro lar, irmãos. Morrer significa viver eternamente na casa do nosso Pai Celestial. É estar com Deus. Alguém uma vez até descreveu os cristãos como uma colônia do céu na terra. E o que esse povo faz aqui? Eles foram enviados para cá para colonizar este mundo. Nós viemos para cá, irmãos, para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Para levar as pessoas a conhecer Cristo e a fazer parte dessa colônia também, entendeu? Por isso nós viemos colonizá-las. Essa é a ideia, querido. O que nós fazemos aqui, agora, aqui com vocês, é exatamente isso. Eu sei que eu falo para crentes, né? Para a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora são irmãos em Cristo, seja aqui da minha igreja, seja de uma outra igreja, são irmãos, mas eu sei também que tem pessoas agora que não são, e terá outros que vão ouvir essa mensagem depois que ainda não conhecem a Cristo, e a esperança do meu coração, a minha oração por essas pessoas é que ao ouvirem o Evangelho, elas sejam alcançadas por esse Evangelho e levadas a crer em Cristo. E sejam ou se tornem, então, parte dessa colônia do céu na terra, tá bom? O terceiro motivo, querido, por que morrer é melhor do que viver? Porque ao morrer, eu me livrarei de tudo que é imperfeito em mim. Ô, irmãos, imagine só por um segundo, nunca mais pecar. Se você gosta do pecado, isso é terrível, né? Mas se você é alguém que está em Cristo e anela por viver uma vida de santidade, irmãos, esse é um desejo sublime demais no nosso coração. Nunca mais pecar. Nunca mais ter um pensamento impuro. Nunca mais mentir. Nunca mais ter desejos reprováveis. Nunca mais enganar alguém ou ser enganado por alguém. Entende? Morte significa livramento de tudo que é imperfeito em mim, irmãos. Há um texto, me permita citar ele, que está no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 38, que ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui, querido, a promessa de Deus para nós é essa glorificação suprema. Sabe o que significa? Que nós ficaremos completamente livres de todo o pecado. Não apenas da culpa ou do poder do pecado, mas também livre da corrupção do pecado. Veja, você que está em Cristo já foi liberto da culpa do pecado.
Você que está em Cristo já foi liberto do poder do pecado. O pecado não te escraviza mais, não tem esse poder de te escravizar, porque isso foi quebrado na cruz de Cristo. Mas ainda não fomos livres ou libertos da corrupção do pecado. Isso significa que o pecado ainda habita o nosso corpo, ele só não tem o poder de me escravizar, mas ele ainda habita. É por isso que nós somos tentados constantemente, é por isso que às vezes nós tropeçamos, entendeu? Nós caímos, porque o pecado ainda nos assedia constantemente. Um dia nós seremos libertos não só da culpa, não só do poder, mas também da corrupção. Somos completamente santo, totalmente santo, absolutamente santo, sem nenhum tipo de imperfeição. Mas isso só é possível quando nós chegarmos na glória. Isso só é possível quando nós estivermos com o nosso Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, isso não é possível. Por que morrer é melhor do que viver? Porque depois da morte, o nosso entendimento será pleno e definitivo. Veremos e compreenderemos as coisas como elas realmente são. É lógico, isso me leva a um texto imediatamente, que é 1 Coríntios 13, 12, né? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tá? Agora, aqui, é por isso que é como se a nossa vista estivesse obscurecida, é como se a gente visse através de um espelho, né? As coisas assim não estão 100%, ainda estão embaçadas, nós não compreendemos ainda os planos de Deus. Esse é um dos maiores desafios nós como cristão, e é por isso que muitas vezes a gente reclama de Deus, porque nós não entendemos aquilo que Ele tem ou o que Ele está fazendo na nossa vida. As coisas estão acontecendo, isso está causando dor, está causando sofrimento, algum tipo de restrição na nossa vida. Então nós nos agoniamos, nós sofremos, nós vamos ao Senhor e dizemos: Senhor, muda isso, Senhor, para com isso, Senhor, faz essa coisa. Mas por quê? Porque nós não temos a compreensão do todo, irmãos. A nossa visão é limitada, a nossa visão está restrita ali, quase que é aquilo que nós vemos. Às vezes nem mesmo a nossa fé nos ajuda a perceber as coisas por um ângulo melhor, porque se nós compreendemos os planos de Deus para nós, se nós compreendemos a vontade de Deus para nós, talvez a gente mudasse a nossa opinião a respeito das coisas que nos cercam, entendeu? Mas porque nós estamos com a vista obscurecida, por causa do pecado que nos cerca, por causa do mal que nos cerca, a gente ainda se lamenta, a gente ainda murmura, a gente ainda, às vezes, bate o pé contra a vontade de Deus, não querendo obedecer, entendeu? E às vezes Deus nos conduz, às vezes Deus faz conosco, querido, aquilo que é dito lá no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 32, né? Ele precisa colocar a ideia lá de alguém que pega um animal e coloca ali o cabresto do animal para poder guiá-lo, entendeu? Às vezes, e aí me permite dizer, querido, eu já senti isso na própria pele, entendeu? Como se eu estivesse sendo criado por cabresto, por não compreender a vontade de Deus, por não entender aquilo que Deus está fazendo. Eu me levanto contra a vontade de Deus, eu oro contra a vontade de Deus, quando na verdade Deus diz: não, o caminho é esse, você vai seguir mesmo que você não queira. Tá? Às vezes a gente age dessa forma. Por quê? Porque a nossa percepção, o entendimento que nós temos das coisas, ele está embaçado, irmãos. Embaçado. Quando nós chegarmos lá, isso tudo será removido de uma vez por todas, tá? Veja, eu vou ser rápido, eu vou concluir, eu vou para o último ponto aqui, tá bom? Eu vou deixar algumas coisas de lado aqui. Por que morrer é melhor do que viver? Porque morrer significa estar com Cristo. Este era, de fato, a razão pela qual Paulo disse: morrer é ganho. Por quê? Porque morrer significa estar com Cristo. Todas as outras explicações, querido, podem até mesmo serem desconsideradas, pois o fato de que verdadeiramente importa para nós é esse: morrer é estar com Cristo. É por isso que Paulo diz que se sente pressionado. Por um lado, seu anseio mais profundo é partir para estar com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Entretanto, de outro lado, ele também se sente pressionado porque ele sabe da importância que tem para as igrejas, né? E o que ele poderia fazer pela expansão do reino de Deus. Queridos, olhe, novamente, porque tudo é embaçado às vezes, porque nós vivemos mais para nós mesmos do que para Cristo, porque nós colocamos os nossos interesses quase sempre à frente dos interesses de Deus,
Fazemos das nossas prioridades, irmãos, aquilo que realmente importa e deixamos de lado um pouco o reino. Porque nós não temos tempo para ler a palavra como nós deveríamos. Porque nós não oramos como nós deveríamos. Porque nós não meditamos como nós deveríamos meditar. Estar com Cristo para nós, querido, é uma coisa que não ocupa o nosso pensamento. Não ocupa. Infelizmente. Nós estamos muito preocupados com as coisas ao nosso redor. Muito preocupados em melhorar de vida. Muito preocupado com conforto. Entende? Essas coisas nos cercam, nos dominam. O nosso amor por elas ainda é inferior ao amor por Cristo. Na verdade, o amor que nós temos por essas coisas sobrepuja o amor que nós temos por Cristo. Por isso, irmãos, para muitos de nós, de vocês que estão ouvindo agora essa mensagem chata, é uma mensagem sem sentido. Falar de eternidade, irmãos, sinceramente eu não vejo oportunidade melhor para falar de eternidade quando nós temos um quadro de... Deixa eu pegar, só para te dar um número real, querido. Um número real. Eu vou te dar bem aqui, tá? E eu vou te dizer por que é tão importante falar de eternidade nesse momento, irmãos. Olha só, já são 218.491 pessoas mortas no mundo, aquelas que estão registradas, entendeu? Que partiram desse mundo para a eternidade. Veja, querido, 218.491 pessoas no mundo, tá? Esse é um bom momento para falarmos de eternidade. É um bom momento. Porque, vou dizer para vocês, querido, o morrer não é o pior de todos. Pastor, o senhor está muito insensível hoje. Não, irmãos, não estou não, irmãos. Eu estou sendo honesto com você. E uma honestidade que vem das páginas das Escrituras Sagradas. O pior não é morrer, irmãos. O pior é morrer sem Cristo. É partir para a eternidade sem saber para onde vai. Porque quando se morre em Cristo, a gente se entristece, sim, sente falta, sim, mas pelo menos sabe que aquele ente querido foi para a glória, vai descansar de fato. Quando uma pessoa que morre sem Cristo, ela não vai descansar, irmãos. O sofrimento dela vai ser 1000 vezes pior do que o que é nesse mundo. Isso é evangelho, querido. Eu não posso negar isso a vocês. Eu não posso omitir isso a vocês, entendeu? E preocupado com o que vocês vão achar da minha fala, eu omito a fala. Não, irmãos, é o evangelho, querido. E tudo que eu falei aqui, eu falei para quem parte com Cristo, entendeu? Tudo que eu já disse até agora, irmãos, tudo que eu já disse. Veja, por que morrer é melhor do que viver? Porque depois da morte, nós vamos para um lugar, nós vamos para um lugar onde que é permanente, entendeu? Não será mais abalado, um lugar firme, um lugar, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Por que é? Porque nós estamos apenas voltando para casa, mas voltando para casa quem está em Cristo, está voltando para o seu Senhor. Quem não está em Cristo não volta para casa, irmãos, entendeu? Por que é melhor? Porque nós vamos nos livrar de tudo que é imperfeito em nós, mas isso para quem está em Cristo, entendeu? Por que é melhor? Porque o nosso entendimento será pleno e definitivo. E porque nós vamos estar com Cristo, irmãos. Morrer significa estar com Cristo. Vou tirar as lições rapidinho para encerrar, para deixar fechado isso aqui, tá bom? Lições extraídas do texto, irmãos. Primeira, a morte para o Filho de Deus é uma passagem direta para a presença de Cristo. A importância dessa lição tem a ver com o ensino conhecido como... Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa mensagem aqui, vou fazer algumas aplicações, tá bom? Porque nas lições, querido, eu tenho algo aqui que é um pouco complexo, entendeu? E que eu gastaria um tempo explicando.
Então eu vou deixar isso para a semana que vem, tá bom? Eu faço uma recapitulação, começo isso aqui e se der tempo eu inicio uma outra, tá bom? Mas é porque isso aqui, irmãos, olha só. Primeira lição, a morte para o Filho de Deus é uma passagem direta para a presença de Deus. Quando eu digo isso, quando eu fiz essa afirmação aqui, eu tenho em mente, irmãos, né, e eu vou tratar aqui de um problema, de um ensino conhecido como o sono da alma, tá? Aí eu preciso de um tempo maior para explicar isso a vocês. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou encerrar aqui. Então eu vou fazer essas aplicações com vocês, tá bom? E a semana que vem a gente continua. Veja só, querido. Vou pegar o meu último ponto, tá bom? Para nós encerrarmos. Morrer significa estar com Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa. Se nós estamos em Cristo, agora, se você é um cristão que nasceu de novo, se você é alguém que tem a sua fé em Cristo, se você é alguém que colocou a sua esperança em Cristo, não em si mesmo, não em alguma coisa que você faz ou fez, tá? Você é alguém que está em Cristo. Por estar em Cristo, irmãos, quando partir desse mundo, você se encontrará com Jesus Cristo. Isso será abordado na semana que vem, tá? Veja, eu vou te dar um exemplo aqui para encerrar. Esse exemplo vai ser usado na semana que vem novamente. Mas só isso para encerrar. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz, ele tinha 2 marginais ao seu lado, um de cada lado. Os evangelhos, com a exceção de Lucas, que descreve a fala de um desses homens, né? Nos outros eles dizem que eles zombam de Cristo, mas no evangelho de Lucas, ele traz um detalhe. Um daqueles homens, ao perceber o que estava acontecendo, ao perceber quem era Cristo, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembre-se de mim. Aí o Senhor se volta para ele e diz assim: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eu quero que você entenda, querido, que somente esse texto, somente essa palavra de Jesus é suficiente para nós defendermos que quando nós partimos desse mundo, na hora que nós partimos, nós vamos nos encontrar com Jesus. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Essa é a esperança do cristianismo, irmãos. Essa é a esperança do cristianismo. Na verdade, o cristianismo sem essa esperança, ele é alguma coisa que não é mais cristianismo, entendeu? Se a esperança do cristianismo para algumas pessoas está nesse mundo, eles estão crendo e colocando a esperança em algo que não é cristianismo. Porque a esperança do cristianismo, irmãos, é a ressurreição. A esperança do cristianismo, querido, é o nosso encontro com o Senhor. Eu vou citar aqui para você, e aí eu encerro lendo esse texto, para que você entenda do que eu estou falando, irmãos, tá? Porque eu tenho visto, querido, que muitas pessoas têm feito do cristianismo alguma coisa diferente daquilo que ele é. Então, olha só, veja, eu vou ler 1 Coríntios com vocês, tá? Alguns versículos para encerrar essa nossa mensagem. Veja, Paulo diz assim, a partir do versículo 12 de 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, olha que coisa interessante, irmãos. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E mais ainda, irmãos, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo, veja, é aqui onde eu quero encerrar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo.
Entende, querido? Olha o que estou querendo dizer. A nossa esperança está, querido, na ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Porque ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E nós vamos estar com ele. É a promessa que ele fez para aquele homem. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, nós vamos ressuscitar. Hoje ainda. Porque, aí eu digo a você as palavras de Paulo. Se a sua esperança em Cristo se limita a esta vida, a conforto, a bem-estar, a prosperidade, a qualquer coisa dessa natureza, então, querido, eu te digo uma coisa, você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Ponha a sua esperança em Cristo. Sim, com relação aqui, não tenho dúvida, querido, tudo bem. É normal crer em Cristo, é normal crer que Deus possa nos auxiliar na nossa caminhada, mas, por favor, não faça disso a razão do seu cristianismo, porque o que nos aguarda, irmãos, é a nossa eternidade. O que nos aguarda é estar com Cristo. E quando nós partirmos desse mundo, nós partiremos desse mundo para estar com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Amém, queridos? Eu quero encerrar orando por você, tá? Pai, te louvamos e te bendizemos por essa esperança, Senhor. A esperança da glória. A esperança de nos encontrarmos com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. De estarmos com Ele, Senhor, por toda a eternidade. Mas a nossa esperança vai além de estar com Cristo. Ela é a essência da nossa fé. É Ele que nós almejamos mais do que tudo, Senhor. Mas também sabemos, Pai, que quando partirmos desse mundo, nós encontraremos todos aqueles, os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da história do cristianismo, aquelas pessoas que nós convivemos aqui nesse mundo, que partilharam conosco da mesma fé, nós nos reencontraremos na eternidade, Senhor. E nós viveremos para todos sempre juntos do nosso Senhor. Meu Deus amado, meu Pai amado, abra o nosso entendimento, Senhor. E que essa esperança controle, domine a nossa vida, Senhor. Que o desejo de estar com Cristo, Senhor, faça parte continuamente do nosso viver, Senhor. Te peço tudo isso, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém.